Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula de História. Então, a nossa videoaula de hoje será uma revisão do capítulo 2, a origem do ser humano. Temos aí a videoaula de História, sexto ano, a origem do ser humano, revisando. Nós vamos revisar o que nós estudamos sobre esse capítulo, que nós estudamos o quê? Quando e onde surgiram os seres humanos, como sobreviveram por meio da coleta e da caça e como depois desenvolveram a agricultura e a pecuária. Nós vimos também que esse assunto, a origem do ser humano, não é um assunto pronto e acabado. Vocês podem estar perguntando, por que, professora? Porque até nos nossos dias, até nos dias de hoje, até na atualidade, as pesquisas estão sendo realizadas para dar conta da origem do ser humano, que é um assunto que inquieta o ser humano, é saber da sua origem. Então, nós vimos duas teorias, embora que existam várias teorias que tentam dar explicação sobre o nosso tema em estudo, que tentam dar explicação sobre a origem do ser humano. Mas nós destacamos duas, a teoria evolucionista ou evolucionismo e a teoria criacionista ou criacionismo. Então, nós vamos ver aí as duas teorias estudadas, teoria evolucionista ou evolucionismo, que foi criada pelo naturalista inglês Charles Darwin, que segundo essa teoria evolucionista de Darwin, os seres humanos são primatas, são originários dos primatas, porém evoluíram de modo diverso, de modo diferente, desenvolvendo características que os vão diferenciar dos outros primatas, dos outros macacos. Entre essas características, a forma ereta de andar sobre as duas pernas e o desenvolvimento do cérebro maiores, capacidade de pensar, de usar a inteligência. Vocês estão vendo aí a árvore genealógica da nossa espécie. Os primatas, aí a evolução do ser humano, na imagem aí. Nós vamos agora para a teoria criacionista ou criacionismo, que diz o quê? Que o homem, enquanto ser humano, foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, que está na Bíblia, no livro do Gênesis. Então, a origem do universo, de todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos, foram criados por Deus. Versão bíblica no livro do Gênesis, o criacionismo. Nós vamos ver aqui as savanas africanas, o berço da humanidade. Que a gente viu também que a África é o berço da humanidade, porque foi neste continente que surgiram os primeiros seres humanos, os nossos ancestrais. Vocês estão observando aí uma imagem, as savanas africanas. De acordo com os estudos arqueológicos, o processo hominização, o homem, o ser humano, se transformando, passando por transformações, por mudanças, até chegar ao que nós somos hoje, isto é, a evolução biológica que a humanidade percorreu até chegar à nossa espécie, começou no continente africano. Por isso, a África é chamado o berço da humanidade. Esse processo teria relação com a desertificação das florestas tropicais, as chamadas savanas. Aí temos aí algumas características dos principais hominídeos considerados ancestrais dos seres humanos, os nossos ancestrais, que vocês irão ver aí no nosso livro didático, na página 35. Nós temos vendo aí o Australopithecus, que quer dizer macaco do hemisfério sul, surgiu na África, era bípedes,
andava sobre 2 pés e possuía longos braços. O Homo habilis, ou homem habilidoso. Essa espécie recebe este nome porque foram as espécies que começaram a fabricar objetos com a pedra. Vocês estão até observando aí na imagem. Então, Homo habilis, ou homem habilidoso, a África começaram a fabricar ferramentas de pedra lascada. O Homo erecto, o homem em pé, que já estava totalmente ereto, já se posicionando sobre as 2 pernas. A África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Migraram, quer dizer, foram para outros continentes, que a gente já viu. E vai ser o Homo erecto que vai dominar o fogo. Quando o homem erecto, que é o homem em pé, ereto, domina o fogo, ele vai utilizar o fogo para realizar várias atividades e que isso também vai contribuir para a evolução da nossa espécie, para a evolução dos seres humanos. Utiliza o fogo para quê? Cozinhar alimentos, aquecer-se em regiões frias, defender-se contra animais predadores, a iluminação para possibilitar atividades noturnas. Nós vamos ver aí o Homo sapiens neandertalense, que se localizou Europa e Ásia, foram os primeiros hominídeos a enterrar seus mortos. E agora nós estamos vendo o Homo sapiens sapiens, o homem sabido, o homem sabe que sabe, o homem inteligente, que é a nossa espécie, a única espécie de ser humano existente. Facilidade de adaptação, por isso que ele vai se adaptar, e para se adaptar também passou por várias transformações, segundo a teoria evolucionista. Essas transformações também se dá a questão de se adaptar às transformações do meio ambiente, em diferentes ambientes e climas, e a espécie a qual pertencemos, e a espécie também existente. Nós temos aí o que? Agora as hipóteses de quê? As hipóteses do povoamento da América. A América, o continente no qual nós moramos, que vocês vão ver aí na página 42. Porque também esse não é um assunto pronto e acabado, porque também, até nos dias de hoje, as pesquisas arqueológicas estão dando conta de quando a América foi povoada e que caminho os povoadores fizeram para chegar nesse espaço territorial que é o nosso continente, América. Então, a hipótese aí que vocês estão vendo aí, que vocês vão ler melhor no nosso livro didático, na página 43. Tem assim, primeira hipótese, a teoria Clovis, ou Rota de Bering, que diz que, afirma que durante a última era glacial, ou seja, durante o último congelamento da Terra, uma ponta de gelo teria se formado, que vocês observem aí no mapa aí, no Estreito de Bering, tornando possível a passagem de grupos humanos da Ásia para a América. Estão vendo aí o Estreito de Bering, Ásia para a América. Isso se deu à última era glacial, o último congelamento da Terra, que foi possível esses povos passarem da Ásia para a América pelo Estreito de Bering. Que o homem chegou à América entre 15.000 a 12.000 anos atrás, que também é chamada a teoria Clovis, ou a hipótese da Rota de Bering. Vamos para a segunda hipótese que tem aí, hipótese da rota costeira. Os primeiros habitantes da América teriam saído da Ásia em pequenas embarcações e navegando próximo à costa até chegar ao continente americano. Vocês estão vendo também, observando aí no mapa. Vamos agora para a terceira hipótese, rota transpacífica.
Partindo também da Ásia e navegando de ilha em ilha, alguns grupos humanos teriam atravessado o Oceano Pacífico e chegado aqui à América do Sul, onde nós estamos localizados, ou seja, onde o nosso país, Brasil, está localizado. Os caminhos do ser humano para a América, observando também aí no mapa. Quarta hipótese. De quer dizer, são explicações. Agora também ainda na página 42, que para dar conta ainda do povoamento da América, nós temos aí o que? Estudos realizados pela arqueóloga brasileira Niede Guidon, vocês estão observando aí a imagem dela, comprova que o ser humano chegou ao continente americano há mais tempo de 12 ou 15 mil anos. Ela realizou algumas pesquisas no sítio arqueológico do Boqueirão, da Pedra Furada, que vocês também estão vendo a imagem aí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sítio de São Raimundo Nonato, no Piauí. Neste lugar, ela encontrou vestígios da presença humana com mais de 50 mil anos de idade. Com base na análise desses vestígios, ela defende a hipótese de vários grupos humanos chegaram à América em diferentes épocas, percorrendo diversos caminhos. Que isso quer dizer que o homem, os primeiros povoadores da América, podem ter chegado na América há mais de 12 ou 15 mil anos, né? Há 50 mil anos. Isso de acordo com as pesquisas feitas pela arqueóloga Niede Guidon, que até nos nossos dias está sendo realizada. Por isso que esse assunto também, de quando a América foi povoada, de o que caminho esses povoadores fizeram para chegar nesse espaço territorial que a América, o continente no qual moramos, ainda não está pronto e acabado, porque as pesquisas arqueológicas estão sendo realizadas. E a cada vestígio encontrado, pode-se dar uma nova explicação para o povoamento da América. Nós vamos agora, turma, para o nosso exercício de compreensão da página 52. Chama a atenção que vocês copiem as questões no caderno. Copiem no caderno, né? E que temos aí: a África é o berço da humanidade. Explique essa frase. E vocês vão explicar, vão perguntar, melhor dizendo, antes da gente ir para o exercício, eu quero também destacar aqui o quê? Que nós estudamos também o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é o período, né, muito extenso e que compreende a grande parte do processo da hominização, aquela evolução do ser humano até chegar à nossa espécie. Durante esse período, nossos ancestrais, os que vieram antes de nós, evoluíram, se desenvolveram de conhecimento, criaram técnicas e fabricaram novos instrumentos de uso cotidiano, o domínio do fogo, né? E que também nesse período paleolítico, o período da pedra lascada, da pedra antiga, o ser humano, o homem, enquanto ser humano, ele era o quê? Ele era caçador e coletor. Ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Por isso também que ele era nômade. Estão lembrados? Nômade por quê? Porque, sendo caçador e coletor, esses seres humanos não tinham uma moradia fixa. Sempre tinha que estar saindo, mudando de um lugar para
outro em busca de alimento, em busca também de água. Então eles eram nômades e eles viviam em quê? Nas cavernas. Mas eles já realizavam o quê? As pinturas rupestres, a arte sobre as rochas das cavernas, principalmente voltado para a questão do cotidiano e também da questão da caça. Vocês estão observando até a imagenzinha aí que tem uma pintura rupestre, que vocês vão ler também no livro didático na página 39. Então, nós vimos também aí que na página 41 vocês observem que nós temos aí o que? A imagem de Luzia. Lembram que eu trouxe a imagem na aula passada? Eu trouxe a imagem de Luzia. Luzia, vocês podem perguntar, Luzia? Quem foi Luzia? Aí nós temos aí no nosso livro didático, na página 41, tem assim: graças ao trabalho do pesquisador brasileiro em inglês, uma paleoíndia, que é Luzia, viveu na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Teve seu rosto revelado. Seu esqueleto foi estudado pela equipe do pesquisador brasileiro Walter Neves, que estabeleceu a data em que ela viveu, cerca de 12 mil anos atrás, e batizou-a com o nome de Luzia. Então, Luzia é o fóssil mais antigo encontrado aqui na América. E o que está de curiosidade também de Luzia é que ela não tem traços dos indígenas da atualidade que viviam aqui no Brasil. Luzia, ela está assim mais parecida com traços de quê? Com traços dos negros. Por isso também que põe dúvida na questão do povoamento da América. Que vocês observem a imagem na aula passada. Eu trouxe que vocês também vejam a imagem de Luzia no livro didático, página 41, que eu já falei. Aí nós vamos ver agora a questão do Neolítico, período Neolítico ou período da Nova Pedra. Uma grande mudança marcou o fim do período Paleolítico e o início do Neolítico. E o que vamos destacar essas mudanças, que pode ser chamada a Revolução Neolítica, é quando o homem deixou de ser caçador e coletor e agora ele torna-se o quê? Agricultor. Então, o início da agricultura, há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a cultivar plantas comestíveis e a criar animais. E além do homem ter se tornado agricultor, no advento do Neolítico, a produzir o seu alimento, ele também vai começar a domesticar os animais, que acredita-se que o primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano foi o cachorro, ainda no Paleolítico. Mas no Neolítico, o homem vai domesticar outros animais, como carneiro, cabritos, bois. E que também, no advento do Neolítico, o homem torna-se o que? Sedentário. Ele agora vai passar a morar, a se fixar em um só lugar. Porque ele não tinha mais a necessidade de estar mudando constantemente de um lugar para outro por conta da busca de alimentos, uma vez que ele era caçador e coletor. Com o advento da agricultura, que ele deixa de ser caçador e coletor e torna-se agricultor, se necessitava que esses seres humanos fixassem mais tempo em um lugar até o quê? Até o cultivo dos vegetais. Então, por isso que ele vai se tornar sedentário, ele vai agora ter um lugar fixo para morar, e dessa sedentarização vai surgir as primeiras aldeias, que dessas primeiras aldeias surgem também as cidades. Que vocês vão ler
Aí, agora nós vamos para o nosso exercício. Nosso exercício que nós temos aí. 1. A África é o berço da humanidade. Explica essa frase. Lembra? Por que a África é o berço da humanidade? A frase passa a ideia de que o processo de hominização aconteceu no continente africano. Vocês podem até botar assim, porque também foi no continente africano que surgiram os primeiros seres humanos. 2. Como o uso evolucionista explica a origem do ser humano? Aí nós vamos estar aqui, ó. Eles afirmam que os seres humanos são primatas que evoluíram de modo diverso, desenvolvendo características que os diferenciavam dos outros primatas, como postura ereta, andar sobre duas pernas, o desenvolvimento de cérebros maiores e a capacidade de elaborar pensamentos mais complexos. Aí 3. O domínio do fogo teve várias consequências na vida dos nossos ancestrais. Cite algumas delas. O que é que o ser humano fez quando dominou o fogo? Então, o domínio do fogo permitiu que os nossos ancestrais cozinhassem os alimentos, mantivessem aquecido em regiões frias e se defendessem contra os ataques de predadores, de animais. Predadores. O 4 tem: como o Homo sapiens obtém seus alimentos no período paleolítico? Eu acabei neste instante explicando. Por meio da caça, da pesca e da coleta de frutos, folhas e raízes. Havia uma divisão sexual do trabalho. As mulheres coletavam alimentos e cuidavam das crianças, enquanto os homens eram encarregados da caça e da produção de utensílios domésticos. Eles já faziam utensílios domésticos, principalmente com a cerâmica, com barro. Aí, o 5. Explica o que significa sedentarização. Que nós vamos ver aí o que significa esse processo de sedentarização. Foi o processo em que os seres humanos passaram a se fixar em um determinado lugar, praticando a agricultura e a criação de animais, formando as primeiras aldeias e abandonando a vida nômade. Isso no período neolítico. Então, alunos, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que todos vocês fiquem bem, estejam bem e desejo àqueles alunos que ainda não fez a prova que tenham uma boa prova. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, tudo.